Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biomecânica. Hoje vamos falar sobre biomecânica do movimento. Eu sou o professor Neberg Santiago e vamos direto ao assunto. Vamos falar de movimento humano, né? E para falar de movimento humano, a gente tem que primeiro responder algumas questões, tipo, eu sei o que é cinesiologia, o que é biomecânica? Quais os planos e eixos de movimento, né? Quais são os princípios fundamentais da área. Eu tenho que conhecer isso aqui para poder compreender, ter uma compreensão melhor sobre biomecânica. E falando disso, abordar alguns conceitos. De acordo com Hall 2000, a cinesiologia é considerada o estudo do movimento humano. Ainda segundo o mesmo autor, a biomecânica é a aplicação de princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos. Se formos ver esse organograma mostrando como é que vem ser a análise do movimento humano, vamos ver que a biomecânica fica lado a lado da cinesiologia. Por isso que em alguns momentos elas chegam a ser muito próximas, né? Vemos que a cinesiologia, o ramo que fica ligado mais a ela diretamente é a anatomia funcional, que também se liga à biomecânica, juntamente com a cinética, que vai de forma linear ou angular, tendo como constituintes os princípios de força e torque. Também temos a cinemática, que vai estar de forma linear ou angular, com os vetores de posição, velocidade, aceleração, né? Tudo dependendo de alguns desses princípios. A gente dominando esses princípios é que a gente vai poder compreender melhor o que vem ser e como colocar em prática os conhecimentos relacionados à biomecânica. A cinesiologia e a biomecânica, como eu havia falado, são áreas muito próximas e procuram o quê? Compreender aspectos relacionados ao movimento humano, né? Tanto é que há um tempinho aí atrás, assim, quando eu estava não se falava de biomecânica, e sim de cinesiologia, porque a cinesiologia, como já vimos antes, de acordo com o Hall, né, ela que estuda o corpo em movimento, né? E a biomecânica ela já veio com esse avanço dos estudos mostrar que é algo mais complexo, então teve essa ramificação, né? Já a biomecânica. A análise cinesiológica e biomecânica pode ser realizada em diversos locais, como hospitais, clínicas, escolas, clubes, praças esportivas e outros espaços, aliás, né? E qual o público que eu posso fazer essa análise, né? Desde crianças até idosos, ou seja, eu tenho todo esse público aí que posso fazer essa análise, identificando características do movimento. Então, independente da faixa etária, e independente do local que tenha, seja um local que possa oferecer segurança, que seja plano, eu posso realizar uma análise biomecânica e dessa forma poder prescrever uma atividade com uma qualidade muito maior para o meu aluno, para o meu cliente. Seguindo ainda alguns princípios, né, alguns conceitos, cinesiologia é considerado o estudo do movimento humano, biomecânica a aplicação dos princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos, mecânica, ramo da física que analisa as ações de força sobre as partículas de sistemas mecânicos, estática, subcategoria da mecânica que trata de sistemas em constante movimento, e dinâmica, subcategoria da mecânica que trata de sistemas de aceleração, relacionados à aceleração. Vou falar agora um pouquinho sobre posição anatômica. A gente vai relembrar os conteúdos lá de anatomia, justamente para poder assimilar melhor a questão do conhecimento relacionado à biomecânica. A partir da posição anatômica de referência, podemos descrever a posição do corpo com base em alguns termos direcionais presentes na área da cinesiologia e biomecânica. Então, ou seja, para eu poder compreender melhor o conteúdo de cinesiologia e biomecânica, eu tenho que conhecer alguns termos direcionais que são utilizados lá em anatomia, né?
que vão estar presentes em cinesiologia, que vão estar presentes em biomecânica. Que termos seriam esses? Vamos lá. Superior, posição mais próxima da cabeça. Inferior, posição mais afastada da cabeça. Anterior, parte da frente, sinônimo de ventral. Posterior, parte de trás, sinônimo de dorsal. Medial, posição mais próxima da linha mediana do corpo. Lateral, afastado da linha mediana do corpo. Proximal, posição mais próxima da linha do ponto, mais próxima do ponto de referência. E distal, posição mais afastada do ponto de referência. Esses e outros mais são termos que a gente tem que estar com eles bem definidos para a gente poder colocar em prática o conteúdo, o conhecimento de biomecânica. Os movimentos corporais são realizados pelas articulações do corpo em 3 planos distintos. Que planos seriam esses? E aí temos o plano sagital ou plano anteroposterior, temos o plano frontal ou coronal e o plano transversal, ou conhecido também como, dependendo da literatura, horizontal. Vamos falar um pouquinho deles. Plano sagital é esse vermelhinho aqui que vai estar dividindo o corpo, lado esquerdo, lado direito. Plano coronal, é esse azulzinho aqui que vai estar dividindo parte anterior e parte posterior, E plano transverso, que vai estar dividindo o corpo ao meio em parte superior e parte inferior. A gente vai detalhar um pouquinho mais ele já. E falando desses planos e eixos, plano sagital. Temos o plano sagital, que vai estar dividindo o corpo direito e esquerda, como eu tinha falado. O eixo vai ser o lateral. O movimento de flexão e extensão. Plano frontal, que divide o corpo em antero-posterior. Eixo anterior e posterior. Os movimentos de abdução e adução. Plano transverso, que divide o corpo em superior e inferior. Eixo crânio-caudal. Rotações, movimento de rotações interna, externa, supinação e pronação. De uma forma mais didática, podemos mostrar aqui como seriam os planos, seu eixo e o seu movimento. Plano frontal, dividindo o corpo na parte posterior e anterior. Seu eixo antero-posterior, resulta em que? Movimentos de abdução e adução. No plano sagital, nós temos a divisão do corpo, que vai estar em direita e esquerda. Seu eixo é o lateral. Seus movimentos de extensão e flexão. Temos no plano transverso, ou transversal, ou horizontal, depende da literatura que você for ver, dividindo o corpo em superior e inferior. Seu eixo é o longitudinal, da parte cranial, crânio caudal, e os movimentos são de rotação interna e rotação externa. Aqui a gente montou uma tabelinha até para poder ficar até mais fácil de assimilar, inclusive colocando aqui ao lado nomenclatura que em algumas situações são nomenclaturas diferentes, Tipo plano sagital, a divisão lateral direita e esquerda, eixo lateral, movimento flexão e extensão. Do tornozelo vem ser a flexão plantar e dorsiflexão. No plano frontal temos o antero-posterior, divisão, eixo é o antero-posterior, movimento abdução e adução. No tornozelo é feita a inversão e a eversão. Na coluna é feita a flexão lateral, direita e esquerda. Na cintura escapular, elevação e depressão. No punho, desvio radial e unar. E no plano transverso temos a divisão superior ou cranial e inferior, que é a caudal. Eixo crânio-caudal, movimentos de rotação, nomenclatura diferente, rádio, unar, supinação e pronação.
ombro e quadril, movimentos de rotação, e abdução e adução. Na mecânica, o movimento só pode ser analisado com perfeição quando o executor é devidamente o quê? Posicionado para seu registro. Conhecer o plano principal do movimento a ser analisado é de fundamental importância. Eu tenho que conhecer esse plano para poder analisar o meu aluno. O conhecimento sobre o nome dos movimentos feitos por cada articulação em cada plano anatômico é de grande relevância para o profissional da área da saúde. Descrever e compreender qual articulação trabalha mais determinado exercício físico, né? Ou seja, se eu sei qual é a articulação que consegue desempenhar, vai estar realizando mais força naquele movimento, eu vou poder prescrever um exercício com a melhor qualidade. E assim o meu aluno vai render muito mais. Então eu tenho que conhecer essa questão de quais articulações vão estar trabalhando em cada exercício físico. Aqui temos uma tabela que vai estar falando um pouquinho sobre as articulações, sobre o seu plano anatômico, o movimento articular e a sua definição. O que vai estar fazendo, né? No caso, o tornozelo, no plano sagital, vai ser um movimento articular de dorsiflexão, que é justamente uma aproximação entre a perna e o dorso do pé. A extensão, que vai ser a flexão plantar, é o afastamento entre a perna e o dorso do pé. No plano frontal, movimento articular, uma inversão, transferência do peso do pé para a borda lateral do pé. A eversão vem ser uma transferência do peso para a borda medial do pé. No plano transversal, vem ser no movimento de adução, seria uma aproximação do calcanhar em relação ao eixo longitudinal. Já na adução, vem ser um afastamento do calcanhar em relação a esse eixo longitudinal. O joelho, no plano anatômico sagital, vem ter o movimento de flexão, que é uma aproximação entre perna e coxa. Na extensão, é o afastamento entre a perna e a coxa. No plano frontal, que é muito restrito, o movimento articular de abdução vem ser um alinhamento da perna em valgo, e na adução, um alinhamento da perna em valgos, né? No plano transversal, vem ser uma rotação lateral ou rotação externa, a perna gira para fora em relação à coxa. Já na rotação medial ou rotação interna, a perna gira para dentro em relação à coxa. O quadril, no plano sagital, temos o movimento de flexão, que é a aproximação entre a porção anterior da coxa e do tronco, né? Com movimento de perna e tronco. No movimento articular de extensão, é um afastamento entre a porção anterior da coxa e do tronco, com o movimento da perna ou do tronco, né? No plano frontal, o movimento articular de abdução vem ser um afastamento lateral da perna, e no adução, aproximação medial das pernas. No plano transversal, a rotação lateral ou rotação externa, a coxa gira para fora em relação ao tronco. Já na rotação medial ou rotação interna, a coxa gira para dentro em relação ao tronco. Tem essas tabelas aqui, eu estou passando um pouquinho rápido, senão fica muito longo o vídeo, fica muito chatinho. E esse conteúdo a gente tem na apostila, por isso que eu também não tá falando um pouquinho rápido aqui, né? A coluna vertebral, plano sagital, flexão e extensão, que é a flexão plantar, né? Aproximação entre as porções superior e inferior do tronco, e na extensão, afastamento entre as porções superior e inferior. No plano frontal, vem ser a flexão lateral, inclinação do corpo para a direita ou para a esquerda. No plano transversal, essa rotação vai ser uma rotação lateral, ou que é chamada também a rotação externa. O tronco é o giro do tronco para a porção lateral do corpo. E na rotação medial, é o giro do tronco para a porção medial do corpo. O ombro, no plano sagital, temos a flexão, que é o movimento do braço da porção posterior para anterior do tronco, e a extensão, que é o movimento do braço da porção anterior para posterior do tronco.
No plano frontal temos a abdução, movimento do braço para a porção lateral do tronco, se afastando dele, no caso, e na adução, movimento do braço para a porção medial do tronco, vai se aproximar dele. No plano transversal temos uma variação maior de movimentos articulares, que é a rotação lateral, a perna gira para fora em relação à coxa, rotação medial, a perna gira para dentro em relação à coxa, abdução horizontal, movimento do tronco, aliás, movimento do braço da porção frontal para a lateral do tronco, seguindo o que? A linha do horizonte. E na abdução horizontal, movimento do braço da porção lateral para a frontal do tronco, seguindo o que? A linha do horizonte. E temos o cotovelo, plano sagital, flexão, que é a aproximação do braço e do antebraço, extensão, que é o afastamento entre o braço e o antebraço. O frontal vem a abdução, que é o alinhamento do braço em valgo, e a adução, alinhamento do braço em valgos, né? No plano transverso temos a pronação, que é o giro do braço, giro do rádio, aliás, por cima da ulna, que vai ser essa aproximação do polegar do corpo. E na supinação, o giro do rádio por cima da ulna vai afastar o quê? O polegar do tronco. E o punho, que são movimentos principais, ele vai ter o quê? Flexão, que é o movimento de aproximação entre a palma da mão e o antebraço, e a extensão, que é o afastamento entre a palma da mão e o antebraço. Movimentos que dependem de giro do corpo inteiro para ocorrer são descritos do quê? De acordo com seu eixo de execução. Hall, em 2013, ele fala isso aí, né? São eles eixo longitudinal, eixo transversal, né, e o eixo sagital, né, conforme já vimos anteriormente. E aqui nós temos um momento de dúvidas, perguntas. Então, coloque seu nome lá nos comentários, vamos lá no comentários e coloque suas dúvidas, suas perguntas, né? Que aí na próxima aula ou antes até mesmo a gente já vai respondendo isso aí. Se inscreva no canal, dê o link, né? E coloque as suas dúvidas aí, ok? E na próxima aula, né? Já vamos ter aqui, né? O conteúdo que vamos desenvolver na próxima aula. Então, já dei uma lida nesse material, né? Conceito de torque e de braço de alavanca, está lá na página 22, bem como dei uma lida em biomecânica do tecido ósseo, que vai estar lá na página 28. Esse aí será o conteúdo da nossa próxima aula. Dessa aula aqui, as suas dúvidas, suas perguntas, como eu já falei antes, coloque lá no comentário, diga lá quais são as suas dúvidas, que a gente vai responder para vocês, e já venham preparados para esse assunto da nossa próxima aula.